Boa noite, irmãos. Vamos começar então mais um estudo, mais uma semana. A gente vai continuar vendo os profetas menores. Já estamos quase encerrando o nosso livro e essa epidemia não vai impedir que a gente estude a palavra de Deus, que a gente busque conhecimento da palavra. Vamos fazer uma oração para a gente poder dar prosseguimento aos nossos estudos. Em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma noite para buscarmos a Tua palavra, buscar conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos orientar e nos ensinar. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, a gente estava falando sobre o profeta Oséias, que foi o profeta que profetizou acerca da fidelidade. O tema principal do livro foi sobre fidelidade. Inclusive, a própria vida de Oséias foi um exemplo disso, foi usado para isso. No casamento que ele teve com aquela prostituta. O tema principal foi sobre fidelidade. Hoje a gente vai estar vendo sobre dois profetas menores que viveram também próximo da época do profeta Oséias, que é o profeta Amós e o profeta Miqueias. São dois profetas que também viveram no tempo do profeta Oséias, que profetizaram no tempo do profeta Oséias. O profeta Amós, o primeiro, o nome dele significa carregador de fardos. Amós significa carregador de fardos, aquele que carrega fardos. E já pelo nome dele a gente já tem uma primeira lição. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. O que é levar um fardo? É você se compadecer com a situação do seu próximo, com a situação do seu irmão, e você também procurar sentir o que ele está sentindo, dividir o peso, dividir a carga, com uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. Então, a primeira lição que a gente tira do livro de Amós é o próprio nome dele, é carregador de fardos. Como eu já disse, ele foi contemporâneo de Oséias e também foi contemporâneo do profeta Jonas. Amós, ele profetizou para as tribos do norte. Ele profetizou para as tribos do norte durante o reinado de dois reis aí que a gente já conhece muito bem, que é o rei Jeroboão II, que era rei de Israel, e o rei Uzias, que era rei da tribo de Judá. Então, se a gente for pegar a história desses dois reis, procurar entender o contexto, o tempo que esses dois reis viveram, a gente vai entender o porquê de Amós ter sido enviado para profetizar para esses dois reis. Primeiro, o rei Uzias, lá em Judá, foi o rei que restaurou a religião, o culto a Deus. Não vamos falar sobre religião, porque religião não condiz muito com com o que a gente entende da palavra de Deus. As pessoas gostam de dividir as crenças em religiões, mas a gente sabe que o nosso Deus está acima de religião. Ele não pertence a religião nenhuma. Ele está acima disso. Mas Uzias, voltando ao assunto, ele estava vivendo um tempo de restauração do culto a Deus na tribo de Judá. O povo havia se corrompido, o povo havia se desviado, então o povo estava vivendo um tempo de prosperidade, tanto espiritual, no caso de Judá, tá? Observa bem o detalhe, é Judá que eu estou falando, tanto espiritual como material. Estava vivendo um tempo de prosperidade, porque o rei Uzias, que era um rei temente a Deus, ele estava restaurando o culto a Deus. Mas na tribo do norte, que é onde Amós exerceu o seu ministério, apesar de Amós ser da tribo de Judá, ele foi levado para pregar nas 10 tribos do norte, que a gente chama de Israel.
ele foi pregar no período do rei Jeroboão II. E a gente já comentou aqui na semana passada que durante o reinado do rei Jeroboão II, o profeta Jonas, né, que a gente conhece bem, o profeta Jonas profetizou para esse rei que o território de Israel seria alargado, seria aumentado. Então, provavelmente, e depois se cumpriu realmente, né, com Jeroboão II, ele conseguiu expandir o seu território. Né, o Reino do Norte, apesar de ser um reino idólatra, né, apesar de ser um reino que já havia se desviado da lei de Deus, né, que já havia quebrado a lei de Deus, mesmo assim Deus ainda estava tendo misericórdia desse reino. Ainda esse reino não havia sido levado em cativeiro, né, pela Síria, ainda estava gozando de liberdade, mas já estava recebendo várias ameaças de vários profetas, de vários servos de Deus que estavam profetizando ali no Reino do Norte. E nesse tempo do profeta Amós, como eu falei, o Reino do Norte estava vivendo um tempo de prosperidade. Então, de alguma forma, de algum modo, o povo, né, juntamente com o seu rei, eles estavam começando a achar que o fruto dessa prosperidade era a própria capacidade deles. Eles estavam atribuindo a eles próprios o fato de ter conseguido ampliar o seu território. Eles estavam atribuindo a eles próprios o fato de estar vivendo essa prosperidade, ao invés de agradecer a Deus, né? Ao invés de o quê? De reconhecer a Deus. Eles estavam achando que tudo era fruto da sabedoria e do entendimento deles. E é mais uma lição que a gente tira também para a nossa vida, porque muitas vezes Deus, Ele nos abençoa, muitas vezes Deus, Ele nos prospera, muitas vezes Ele nos capacita, e a gente cresce, e a gente prospera, a gente é abençoado, né? E a gente começa a achar que isso é fruto da nossa própria capacidade. A gente começa a achar que isso é fruto da nossa própria inteligência, né? Quando a gente é promovido numa empresa, quando a gente consegue um cargo melhor, né? A gente muitas vezes se esquece que é Deus que permite isso, que é Deus que abençoa, que é Deus que abre as portas, né? Tem portas que Deus abre e tem portas que Deus fecha também. Então, a lição que a gente tira desse começo também é sempre reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Inclusive o salmista fala sobre isso, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele os confirmará. Então, se a gente reconhecer que é Deus que está agindo na nossa vida, nos abençoando, abrindo as portas, nos capacitando, né? Se a gente reconhece que é Deus, o Senhor confirma o nosso trabalho. O Senhor confirma. Muitas vezes aconteceu comigo no meu trabalho também, de ter coisas que eu não tinha entendimento, que eu não sabia como que eu ia fazer, como que eu ia resolver. E aí eu pedi orientação para Deus, pedi para que Deus me capacitasse, pedi para que Deus me desse inteligência, me desse sabedoria, para que eu pudesse entender e pudesse resolver. E eu tenho vivido isso na minha vida. Então, quer dizer, Deus, Ele nos capacita. O maior interessado em nos abençoar, o maior interessado em ver que a gente está crescendo, que a gente está tendo crescimento, o maior interessado é Deus. Né? Como pai que quer ver o seu filho crescer, que quer ver o seu filho se desenvolver, né? Que quer ver o seu filho progredir e vencer. O maior interessado é Deus. Só que esse povo estava crescendo, estava experimentando essa misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Porque nós não merecemos as coisas que Deus nos dá. Né? Deus, Ele não nos abençoa porque nós merecemos. Não. Ele nos abençoa, primeiramente, porque Ele é Pai e porque Ele é misericordioso. Assim como o Pai deseja dar bons presentes e boas dádivas para os seus filhos, Deus, que é bom, muito mais. Né? Muito mais. E esse povo estava sendo abençoado, mas estava se esquecendo de Deus. Bom, a gente sabe que o Reino do Norte
já havia se envolvido com a idolatria desde o tempo do rei Jeroboão I, né, que a gente já falou dezenas de vezes acerca do rei Jeroboão I, aquele servo de Salomão, né, que colocou um bezerro de ouro lá em Dan, e colocou outro bezerro de ouro na cidade de Betel, e exigiu que todos os israelitas adorassem esses deuses, né? O rei Jeroboão I não queria mais que o povo descesse para Jerusalém, porque estava dividido o reino, ele estava preocupado em perder os seus súditos. Então, esse pecado, a Bíblia chama, quando você lê nos profetas menores, o pecado de Jeroboão, esse termo aparece muito, né, no Velho Testamento, nos profetas menores, nos profetas maiores, o pecado de Jeroboão. Qual é o pecado de Jeroboão? É justamente isso, colocar esses dois bezerros de ouro para que o povo adore, né? E impeça o povo de adorar a Deus em Jerusalém, né? Ou seja, ele cometeu pecados terríveis. Uma coisa é você abrir mão de adorar a Deus. Você pode escolher, eu não quero adorar a Deus, eu não quero servir a Deus. Você pode escolher, você é livre, né? Depois você vai assumir a sua escolha. Você vai colher os frutos daquilo que você escolheu. Agora, você obrigar outras pessoas a fazer, a imitar o seu mal, o seu pecado, o seu erro, aí é pior ainda, né? E foi o que Jeroboão fez, esse rei Jeroboão fez. O Jeroboão I, além de ele não querer servir a Deus, ele ainda impediu que o povo o servisse também. Muito bem. O tema do livro de Amós é julgamento de Deus. O livro de Amós fala muito sobre julgamento. Se a gente for ler aqui, a gente vai acompanhar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 1. É bom sempre a gente ler, né, o comecinho, para a gente entender o contexto. Então, na minha versão, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Amós, um dos criadores de Técoa, o que ele viu contra Israel no tempo de Uzias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, que é o Jeroboão II, tá? Não é o Jeroboão I, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, aqui a palavra, o criador de Técoa. Na minha Bíblia, na referência aqui na minha Bíblia, está dizendo que Técoa é uma aldeia que fica em Judá, a 9 quilômetros a sudeste de Belém. Então quer dizer que Amós era da tribo de Judá, né? E morava próximo da cidade de Belém. Então, e ele foi pregar, ele foi profetizar lá para a tribo do norte. Então, o primeiro empecilho para que Amós fosse bem recebido era justamente pelo fato dele ser da tribo de Judá. A gente sabe que as tribos já haviam se separado, né? Então eles tinham uma certa rivalidade, né? Uma certa rivalidade. Mas Deus, ele não vê isso, né? Deus, ele levanta Amós como profeta, né? E ele envia quem ele quer, para onde ele quer. Deus faz como ele acha melhor, né? Porque ele é soberano. E ele envia Amós para pregar no reino de Israel, né? E avisar que Deus ia entrar em juízo com o povo de Israel se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem. Ainda não havia chegado as calamidades, né? O Império Assírio, o poderoso Império Assírio, nesse tempo ainda estava se levantando, né? Já era um império, mas ainda não havia atacado Israel, né? Estava ali apertando, já estava se aproximando ali, mas ainda não havia levado Israel em cativeiro, né? Mas Deus já estava dizendo através de Amós que isso ia acontecer a qualquer momento, se eles não se arrependessem. E Amós, ele profetiza também, continuando no capítulo 1, no versículo 2, olha o que ele diz. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião,
De Jerusalém levantará a sua voz, e murcharão as pastagens dos pastores, e secará o cimo do Carmelo. Então o que acontece? Amós ele estava profetizando acerca de um terremoto que aconteceria. Na verdade, ele não usou o termo terremoto. Pode ver que ele não usou esse termo. Ele diz que o Senhor rugirá de Sião. Então, o rugido de um leão, se a gente for ver o barulho do rugido de um leão, é muito parecido, com o barulho de terremoto. Então, Amós ele estava pressentindo, Deus estava mostrando para ele que algo terrível ia acontecer em Israel. E realmente aconteceu. 2 anos depois, aconteceu um grande terremoto lá no reino de Israel que causou uma enorme destruição. Inclusive, esse terremoto que aconteceu lá em Israel, ele foi documentado pela história. A história documentou que realmente aconteceu esse terremoto. E esse terremoto também, ele foi documentado pelo profeta Zacarias. O profeta Zacarias, que viveu aproximadamente, se Amós viveu 700 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias viveu por volta de 450 anos antes de Cristo. Então, uns 250 anos depois de Amós, Zacarias também fala sobre esse terremoto. Vamos dar uma olhadinha? Abre lá em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, verso 5. Olha o que diz a minha versão aqui, Zacarias 14, verso 5. Fugireis do vale de minhas montanhas, pois o vale das montanhas atingirá Jazol. E olha o que ele continua, dizendo, fugireis como fugistes por causa do terremoto nos dias de Uzias. Quem que estava profetizando nos dias de Uzias? Amós, Ele não cita aqui Amós, mas ele fala que aconteceu um terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, todos os santos, o Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele. Então Zacarias estava dizendo aqui que realmente aconteceu um terremoto na época do rei Uzias, isso 250 anos antes de Zacarias, ou seja, no tempo do profeta Amós. Então a gente vê que o profeta aqui, a palavra de Deus diz que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Muitas pessoas também tiveram revelações acerca do que está acontecendo hoje no mundo, essa epidemia. A própria Bíblia profetizou sobre isso, o próprio Senhor Jesus profetizou sobre isso. Então, quer dizer, é dessa forma que Deus age. Deus ele sempre avisa, sempre Deus ele dá sinais. Então, antes de Israel ser levado cativo, Deus permitiu que acontecesse um terremoto para que o povo acordasse. É como se Deus tivesse pego o povo pelo colarinho, pelos ombros e chacoalhasse, porque o terremoto ele chacoalha. Então foi exatamente o que Deus fez, para ver se o povo acordava, se o povo se arrependia, para que coisas piores não acontecessem. Então muitas vezes Deus ele permite algumas situações na nossa vida para que a gente acorde. E às vezes ele permite que a gente seja chacoalhado também, para que a gente acorde. Como é que você acorda uma pessoa que está dormindo? Você chacoalha, você chacoalha a pessoa. Primeiro você chama, se ela não ouve, o que você vai fazer? Você vai chacoalhar ela para ela acordar. E é dessa forma que Deus age também conosco. Muitos têm perguntado por aí, eu quero aproveitar para falar sobre isso, essa epidemia que está acontecendo aí, isso aí é coisa de Deus ou é coisa do diabo? É uma dúvida que está na cabeça de muito cristão aí, se isso aí é coisa de Deus ou se é coisa do maligno. Olha, a própria palavra de Deus, ela responde isso. Ela responde isso. E para você que tem dúvida, nada acontece sem a permissão de Deus. O diabo ele só age se Deus permitir.
Então, se Deus está permitindo que aconteça essa epidemia, porque alguma coisa errada está acontecendo no mundo. Não é que a gente está sendo retalhado pelo inimigo por pregar o Evangelho, né? As igrejas estão pregando o Evangelho, as igrejas estão falando de Jesus, o inimigo está furioso e está mandando doença. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus está permitindo essa praga a nível mundial, é porque a gente precisa se consertar. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, né? Olhar para a nossa vida, ver se tem alguma coisa errada e a gente se consertar. Porque daí Deus ele pode reverter essa situação. Na verdade, Deus usa o inimigo apenas como instrumento, né? Apenas como instrumento para exercer os propósitos dele, os propósitos de Deus. Deus usa quem Ele quer, né? E Ele usa também o inimigo para que os propósitos dele se cumpram. Inclusive, tem até em Isaías uma passagem que Isaías ou Jeremias, que haviam falsos profetas entre o povo, né? E aí Deus estava fazendo uma reunião lá no céu, e todos os espíritos estavam ali reunidos, os anjos, né? E aí Deus ele pergunta, como que eu posso enganar esse povo? De que maneira eu posso iludir esse povo? Deus lança uma pergunta. E aí um espírito fala uma coisa, outro espírito fala outra, e aí um desses espíritos se levanta no meio deles e fala, olha, eu posso enganá-los da seguinte forma, eu posso ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. Olha só, eu posso ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E aí o povo vai acreditar nessas mentiras e vai ser destruído. E aí Deus permitiu que os profetas, inclusive os profetas de Deus, profetizassem mentira, para que o povo acreditasse nessas mentiras e fosse destruído. Então, quer dizer, Deus ele usa da forma que ele acha melhor, né? Da forma que ele acha que tem que ser feito. Deus ele é soberano, né? Ele permite, todas as coisas só acontecem por permissão de Deus. Então não fique pensando que isso é retaliação do inimigo, porque estamos pregando o Evangelho. Nós não temos que temer retaliações do inimigo, nós temos que temer retaliações de Deus. Nós não temos que temer o inimigo, temos que temer a Deus. Amém? Então só com relação a esse assunto aí. Bom, o profeta Amós, ele profetizou também contra algumas nações, né? Algumas nações que viviam próximos ali a Israel. Nações que estavam também em pecado, que estavam também praticando coisas terríveis com relação à idolatria, né? Com relação a sacrifícios, né, de crianças e coisas terríveis que eles estavam fazendo ali. Deus também ele lança diversas ameaças contra essas nações também. A gente vai ver aqui no livro de Amós, dá uma olhadinha, no capítulo 1 já fala já contra Damasco. Damasco na Síria, né, que é a capital da Síria. A Síria sempre foi um país que se levantou muito contra Israel. Foi um país que até hoje é um país que detesta Israel. Então, nesse tempo aqui, apesar de Israel ter feito algumas alianças com a Síria nesse tempo aqui, né, por exemplo, no tempo do profeta Eliseu, né, a gente vê alguns episódios ali de que Deus ele intervém também na situação com relação à Síria. Deus abençoa a Síria também em alguns momentos, na época do profeta Eliseu. No caso, por exemplo, daquele leproso Naamã, que era Ciro, né? Ele ouviu falar que tinha um profeta de Deus em Israel, e ele vai até Israel, e ali ele é curado. Então a gente vê que Deus, ele abençoa não somente Israel, e pune também não somente Israel. Deus ele tem assim o desejo de abençoar todas as nações, né? Inclusive essas nações que viviam ao redor de Israel, que eram idólatras. Deus também tinha compaixão dessas nações.
mas ao mesmo tempo Deus faz ameaças. Deus ensina o seu filho, assim como o pai, né, ensina o seu filho para ser exemplo, né, e quando tem que punir, ele pune também. Então Deus estava aqui querendo punir as outras nações para que também aprendessem, né, a buscar a Deus de todo o coração. E a gente vê aqui no versículo 4 do capítulo 1, eu enviarei fogo à casa de Azael. Eu acabei de falar sobre Azael. Azael era um rei que viveu inclusive no tempo do profeta Eliseu, né? Eu enviarei fogo à casa de Azael e devorará os palácios de Ben-Hadad. Então eram dois reis Círios, né? Não que nessa época que eles estavam vivos, provavelmente eles já haviam morrido, né? São reis que viveram no passado. Eles já haviam morrido. E Deus estava ameaçando eles de punição. Por quê? Se a gente vê aqui no versículo 3, por 3 crimes de Damasco e por 4 eu decidi sem retorno. E aí Deus fala o porquê do castigo. Porque esmagaram Galaade, na minha versão está Galaade, né? Em outras versões está Gileade, com debulhadoras de ferro. As debulhadoras eram usadas para amassar grãos, né? Trigo, a Síria estava usando isso como arma. Deus estava, na verdade, Deus estava fazendo uma comparação, né, de tão terrível que esses sírios eram, de tão terrível e sanguinários que esses sírios eram. Deus ele usa esse termo por 3 crimes e por 4. Por que Deus usa sempre esse termo? A gente vai ver isso muito no livro de Amós. Por 3 crimes e por 4. Na verdade, é um número incerto, né? Quando usa esse termo por 3 ou por 4, na verdade é um número incerto. Não que a Síria só cometeu 3 delitos ou 4 delitos. Provavelmente cometeram vários delitos, né? Quando se usa esse termo por 3 ou por 4, é porque é um número incerto. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque já está ficando bastante longo. Aí eu volto e a gente continua. Com licença.